Sim, Achei sim. babado. Conseguimos te ver, Gabriela. Estão vendo? Estão vendo a apresentação direitinho também? Então, Sim, dá pra show. ver a apresentação, só que aí você fica no cantinho no lado, mas dá E pra eu tô ver. aqui no cantinho, né? Eu achei isso o máximo, Isso. gente. Gente, boa noite. Eu sou a Gabriela Leite. Eu prefiro que me chamem de Gabi. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O convite me foi feito na semana passada e eu não consegui estar na segunda, mas consegui remanejar tudo para estar aqui hoje. Uma curiosidade é que eu sou professora de formação, eu sou formada em letras e hoje eu trabalho com incidência política, trabalho com comunicação, trabalho com advocacy ali no chão dessa vida. E eu acho que é isso. As meninas pediram uma mini descrição minha, eu acho que elas já devem ter passado para vocês. E o meu panorama é esse. Hoje eu trabalho na Avaz, que é uma organização internacional de mobilização digital, e nós temos a gente faz nessa conexão entre online e offline, no dia a dia. Então, nós atuamos muito nas campanhas sobre Gaza, atuamos muito nas campanhas da Ficha Limpa há bastante tempo atrás. E também faço parte do Movimento Negro Evangélico, que é uma organização fruto da articulação de um movimento negro que se reconhece como evangélico no Brasil. E a gente tem esse tanto de figura emblemática, religiosa, negra, que tem inspirado a gente durante essa caminhada toda. Mas vamos lá. Eu vejo aqui que temos Felipe, Gabriel, João Pedro, Aisha. Falei certo, Aisha? Sim? Espero que sim. Aisha, Aisha, perdão. Então vamos lá, gente. Aula de hoje é sobre incidência política. Eu tô muito, muito, muito animada, porque é uma coisa que eu amo. Eu tenho real paixão por incidência política. Eu lembro que eu decidi que eu queria fazer incidência política, eu não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Eu morava em Petrópolis, uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro, e decidi que eu queria aprender a influenciar tomadores de decisão. Só que para eu influenciar tomadores de decisão, eu preciso começar de algum lugar. E o meu ponto de partida foi que em 2022, não sei se vocês sabem, chegaram a acompanhar as chuvas que aconteceram em Petrópolis, né? Então, foram mais de 200 mortos na cidade. A cidade parecia um cenário de guerra gigantesco. O que choveu em uma tarde era para ter chovido, acho, em 5 dias na cidade, alguma coisa assim. E nisso eu comecei a cobrar o poder público sobre o que poderia ser feito em Petrópolis, a partir daquele momento, em prevenção a desastre. E nesse processo todo, a minha igreja ela se tornou um ponto logístico. Então a gente recebia doações, abrigava pessoas. E a minha igreja é muito pequenininha, gente. Se a gente tivesse que montar uma cesta básica, a gente não ia conseguir, tá? Só para vocês terem noção do babado e como que fazer essa incidência com o povo, para o povo e através do povo é importante. Então vamos lá, eu vou passar aqui, eu consigo. Ai, gente, foi errado, perdão. Eu queria ouvir de vocês, eu falo muito, então por favor, me interrompam, participem da aula, façam perguntas, apontamentos, anotações, sugestões, tudo que vocês quiserem. Mas vamos lá, o que que é política para vocês? Depois de tudo que vocês têm lido, aprendido, ouvido por aí, para vocês, o que que é política? Um de cada vez, gente. Ninguém? para mim, política seria como o diálogo entre a sociedade, né? E para mim, o ser humano é muito sociável, né? É extremamente um ser sociável e dentro dessa organização social, né? Há um diálogo ali, né? E para mim seria como esse diálogo, assim, né? De se entender enquanto sociedade ali. Perfeito. Então a primeira palavra que surgiu aí foi diálogo. Quem mais quer falar? Mais alguém? Laís, eu acho que seu áudio está aberto.
E aí tá saindo aqui a sua notificação. Obrigada. Eu É, diria que política é muito de decisão. decisão. Juntando com a frase do colega, é o diálogo da decisão, do consenso. Hum, gostei disso, diálogo da decisão. Quem mais? Quem vem? Ninguém? Então vamos lá. Duas palavras surgiram aqui, curiosamente as duas começam com D, eu adoro essas coincidências, que são diálogo e decisão. E aí o Felipe, que eu achei maravilhoso falar que política é o diálogo da decisão, porque a política é isso. A gente precisa lembrar, eu acho uma coisa que, mesmo estando muito internalizado em nós, é uma coisa que a gente acaba esquecendo muitas vezes. Nós somos seres políticos. Não existe esse papo de, eu não sou político, eu sou apolítico, eu sou antipolítico. Nós somos seres políticos. São os A isentos. part... Oi? São os isentos. São os isentões. E até ser isento é um movimento político. É uma decisão política. Porque, veja, quando eu escolho não falar sobre alguma injustiça, por exemplo, eu já escolhi meu lado. Então, quando eu escolho não falar sobre política, querendo ou não, já escolhi qual é o meu lado. Eu sou isenta. Ah, beleza, eu não ligo para política, não quero saber de política. E vocês podem perceber que a maior parte das pessoas que vão falar que não ligam para política são pessoas extremamente privilegiadas que podem se dar o luxo de não falar sobre política, de não discutir política, de não conversar política, nem que seja na mesa de um bar ou qualquer coisa parecida. Então, nós temos diálogo e decisão e o diálogo da decisão. Se todo mundo estiver aqui confortável, a gente vai definir política por esse momento como diálogo da decisão. Alguém tem alguma ideia, algum parecer do que seria incidência? E aí pode falar, gente, não tem resposta certa, não tem resposta errada. A gente está construindo aqui junto. É a quantidade de vezes que determinada coisa acontece em algum lugar ou por algum motivo, em qualquer circunstância, né? Você pode medir incidência do ponto A até o ponto B, né? Na matemática. Legal. Então, a gente já tem um conceito matemático aí. É uma coisa que acontece com recorrência, a gente pode falar isso? Acontece com muita frequência. Quem mais se arrisca a falar que é incidência? Ninguém? Então vamos lá. O que a gente pode colocar como conceito perdão, como conceito de incidência é influenciar ou pressionar decisões públicas de forma estratégica, organizada e, como o João falou, contínua. A incidência, ela nada mais é, e gente, me perdoem, mas eu levo a política muito a sério, mas na hora de falar sobre ela, eu gosto de tornar mais divertido. Eu gosto de tornar uma coisa que é, traga a gente para o chão da vida que a gente está pisando no dia a dia. Então, se a gente for pensar em incidência em termos bem geração Z ou coisa parecida, é basicamente você encher o saco de alguém. Vai fechar aqui? Oi? Tem microfone aberto? Ah, fechar. Então a gente pode pensar em incidência como encher o saco de alguém por muito tempo, torcendo e trabalhando para que essa pessoa tome uma decisão que possa movimentar a estrutura do que a gente está lutando ali. Então, por exemplo, eu posso fazer incidência na rua, protesto, expressões artísticas. Eu posso fazer incidência nas redes sociais. Então, se a gente pensa assim, quero fazer um tuitaço, por exemplo. Isso é incidência política. A gente, por vezes, subestima muito o poder das redes sociais, mas rede social hoje é a nossa grandíssima arena do debate público. É a nossa praça pública, basicamente. E existem as incidências internacionais também, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, política é nosso diálogo de decisão. Incidência é o nosso vamos encher o saco de alguém. E onde que a incidência entra na política? Tudo que se decide na política teve incidência de alguém. E é importante pensar que quem não incide
como é que é? É incidido. Então, se você não trabalha pela sua autodeterminação, a sua autoapropriação da sua causa, da sua luta, do que você está representando ali, é muito mais fácil que outras pessoas façam isso por você e em você. Até aí tudo bem, gente? Beleza? Show. Vamos continuar. O conceito fundamento de incidência política, eu falei agora, que é a prática de influenciar políticas e legislações, levar decisões institucionais com os objetivos de promover transformações, promover direitos e transformações sociais. Perdão, é que você está aqui em cima do meu texto. Então, a gente tem conceito e nós temos estratégias de incidência política. Alguém tem alguma ideia de como algum desses conceitos aqui ele funciona na prática? Qualquer um. Sim? Não? Valendo um Pix? Alguém se arrisca? É porque sua miniatura tá bem na frente, professora. Eu não tô conseguindo ler. Mentira! Se Perdão, puder meu Deus arrastar do pro céu. lado Deixa eu assim. me tirar aqui. Agora a questão é, como é que eu me tiro daqui? Peraí que eu vou parar de compartilhar e vou voltar. Tá, Um segundo. obrigado. Ah, achei tão legal eu ficar ali no cantinho. Mas vamos lá. A gente tem lobby legislativo e advocacy, campanhas públicas e petições, litigância estratégica, participação em conselhos e conferências públicas e incidência internacional. Vou dar 2 minutos aí para alguém escolher um ponto desse e definir para Acho que eu posso mim o falar. que sabe. Pode. A participação de conselhos e conferências públicas. É, no semestre passado, nesse agora que passou, na minha faculdade eu tive saúde coletiva. E Uhum, das coisas que a gente mais viu foi sobre o SUS, a criação do SUS, como tudo aconteceu. O SUS é uma uhum, das principais políticas públicas que vendem o Brasil. Então, assim, o uhum, Brasil é conhecido lá fora, muitas das vezes, pelo seu sistema de saúde. E o SUS foi uma conquista de conferências públicas de saúde que foram acontecendo no decorrer do tempo, até que a população começou a participar mesmo de tudo que acontecia. E aí o SUS foi uma conquista de uma conferência. Então, eu imagino que estratégias de incidência política são meios de como a sociedade pode uhum. buscar essas conquistas de direito político. Perfeito, Felipe. Gabriel quer falar. Eu queria falar sobre as campanhas públicas e petições, né? A, a, a gente tem um exemplo mesmo da Avast, né? Que faz direto umas petições, né? Quando tem alguma causa ali, né? De assinatura, eu já recebi muito no meu e-mail. E as campanhas públicas, é, essas campanhas quando se juntam a favor, né? De suprir uma demanda que está surgindo ali na sociedade. Por exemplo, campanha de vacinação para cachorros, né? Aí, e várias outras campanhas, né? E dentro das campanhas é bem interessante também que tem campanhas independentes que a própria comunidade começa a fazer para agir sobre algo. E aí a petição também me lembra muito o abaixo-assinado, né? Essa Isso questão de aí. assinaturas, né? Juntar assinaturas, né? Trazendo mais para nosso contexto. Aí é isso. Perfeito, Gabriel. Obrigada. Quem mais? Eu acho que, assim, essa parte de incidência internacional, por exemplo, a gente teve uma aula com, o nosso, com a professora, esqueci o nome dela, que ela é trans, e dentro da causa dela, ela, durante a pandemia, conseguiu apoio internacional para a causa trans, para ela arrecadar cestas básicas para quem estava em situação de vulnerabilidade ali, poder ajudar em dinheiro também uma galera. E os nossos problemas, né, eles não são só nossos, né, eles são, querendo ou não, vários dos nossos problemas têm proporções mundiais. E isso para a gente que trabalha com recurso público, com estratégias públicas, né, políticas públicas, é muito importante saber, porque é um meio de recurso muito amplo, né, porque a gente tem várias Hum, campanhas internacionais, né, para ajudar pessoas com alguma vulnerabilidade, com algum problema a ser resolvido, né.
Perfeito, João. Obrigada. Mais alguém? Não? Beleza. Eu coloquei um termo aqui que eu queria que vocês tivessem pegado também sobre isso. É litigância estratégica. É um tipo de incidência que a gente tem como negativo. Quando a gente vai falar sobre litigância de má-fé no direito, eu posso me confundir aqui no conceito todo, mas em resumo a litigância de má-fé é quando há um conflito de interesses ali. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei no PL das fake news. Alguém aqui lembra? Alguém estava ciente? 2023, PL das fake news. Foi aquele grandíssimo surto no Brasil. Eu acho que foi o PL das fake news. E sofreu um monte de fake news mesmo, tá? Nós vimos absurdos durante o trabalho nesse projeto. E eu lembro que. Espero que essa gravação não saia daqui e a Meta nunca ouça isso. E eu lembro que a Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eles estavam trabalhando de uma forma tão suja, mas tão suja, que já tinha deixado de ser um lobby contra a pauta, mas muito mais sobre o benefício deles. Então existe ali um conflito de interesses muito grande. Por quê? Abrindo um parênteses aqui. O que a gente chama de plataforma hoje de Big Tech, ela é basicamente impulsionada pelo tanto de vezes que você vê a mesma coisa. Então você vai ver muitos conteúdos parecidos, não são exatamente a mesma coisa, mas eles são impulsionados pelo seu mesmo impulso de continuar consumindo aquilo. E parte disso vem do ódio. Então, às vezes a gente pensa, né? Nossa, como que escalou desse jeito essa pauta? Como que isso chegou nesse nível horrível? Especialmente quando nós temos figuras públicas sendo atacadas. O algoritmo ele vai fazendo esse trabalho de se retroalimentar. Então, toda vez que você vai fazendo esse babado de continuar consumindo, de continuar compartilhando, esse dinheiro vai para o bolso da Meta. Esse dinheiro vai para o bolso do Twitter. Por quê? Todo esse conteúdo ele mexe no financeiro, mexe no monetário disso. E quando a gente fala de litigância estratégica, é basicamente o que o Facebook fez durante a pele das fake news. Ele já tinha deixado de pensar ideias sobre aquilo, de tentar negociar ideias, mas estava pensando no próprio benefício, estava pensando no próprio bolso. Então, a gente tem um pouco disso de litigância estratégica, que eu particularmente acho terrível, mas temos as outras estratégias de incidência política. Então, vamos lá. O lobby legislativo e o advocacy. Lobby legislativo é real o contato que você vai ter com o parlamentar. Gente, um parênteses aqui. Eu tenho quanto tempo de aula para dar para vocês? Alguém sabe dizer Até até que 9h30. até 9h30? Perfeito, porque eu fico empolgada e eu quero falar sobre isso pelo resto da minha vida. Mas vamos lá. Lobby legislativo e advocacy. Quase um trava-língua esse negócio aí. Quando você quer trabalhar o lobby, e vamos pensar o lobby como um braço da advocacy. Por quê? O advocacy, enquanto incidência política, ele pode se basear na pesquisa, ele pode se basear no planejamento estratégico, ele pode se basear no lobby, tá? Que é a coisa mais famosa, né? Que todo mundo fala. Ele pode se basear em contatos indiretos também. E aí, o lobby, quando a gente vai falar dele, a gente vai falar sobre aquele contato direto entre o lobista e o tomador de decisão. Quando a gente fala de lobby legislativo, a gente está falando sobre um dos poderes, que é o que a gente vai ver onde. Vamos ver se vocês estão ligados. Onde a gente vai ver o legislativo? Ninguém? Nenhuma boa alma? Ontem nós tivemos uma decisão horrível do corpo legislativo brasileiro. E onde essa decisão foi tomada? Será que alguém lembra? Legislando, né? No Congresso e no Senado.
No Aqueles malucos Congresso, na Câmara e no Senado. Tem que lembrar que Câmara e da Câmara Senado e Senado. juntos É, tornam o Congresso, tá? forma o Congresso, né? A pessoa que é de Brasília errar isso é sacanagem, né? Mas eu É também isso. confuso às vezes. Não, mas perfeito, perfeito. Eu sempre confundo, às vezes eu falo assim, gente, coisa tal foi decidida no Congresso, não foi decidido no Senado. Eu ia falar assim, mano, você está louca. Mas vamos lá. O lobby legislativo, ele é o contato direto com o parlamentar. Então, dando um exemplo muito prático para vocês. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele já deu aula para vocês em algum momento ou não. O nome dele é Lucas Loubach e ele trabalha com contato direto com parlamentares. No que se resume esse contato direto? Corredor da Câmara é contato direto porque ali é espaço de pressão também. Dentro de plenário é contato direto porque ele é espaço de decisão também. Então, o lobby, ele vai se resumir nessa dinâmica em que você tem contato direto com o tomador de decisão e você precisa convencê-lo a alguma coisa. Se o convencimento não deu certo, sendo muito honesta, você vai pressionar esse cara de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Então, o exemplo que eu tenho do meu trabalho é: nós estamos fazendo um movimento de pressão contra o pele da devastação. Então, assim, existe uma pessoa específica na Vaz que está o tempo todo no Congresso, está o tempo todo na Câmara e no Senado, fazendo essa pressão em cima de quem pode tomar essa decisão. Tá bom? Até aí tudo bem? Sim? Não? Perfeito, obrigada. Campanhas públicas e petições. Quem foi que falou da Vaz? Foi o Gabriel, que falou um pouquinho antes das campanhas públicas? Perfeito. Campanha pública, gente, é uma coisa que eu gosto muito porque ela chega onde ela tem que chegar. Às vezes a gente pensa em advocacy, a gente pensa em lobby, e é aquela coisa muito distante, aquela coisa de congresso, aquela coisa de planalto, sei lá o que, sei lá o que lá. Mas, caras, você fez uma petição online, essa petição que às vezes a pessoa tá desesperançosa, tá desiludida. Essa petição, ela pode alcançar outras pessoas que vão somar a essa campanha, e essa campanha pode ganhar uma velocidade, uma força muito rápida. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho a internet um horror, eu acho ela maravilhosa. Então, um exemplo disso, e aí eu vou trazer vários exemplos do meu trabalho, tá, gente? Porque é o meu espaço seguro ali para eu poder falar com vocês. Há um ano e meio, quase 2 anos, uma comunidade em Boipeba, se não me engano, Boipeba é na Bahia. Não lembro, depois eu trago com mais certeza. Uma comunidade em Boipeba estava sendo ameaçada pela construção de novos empreendimentos. Esses empreendimentos seriam hotéis, condomínios, prédios comerciais, entre outras coisas. Essa comunidade fez uma petição na Avaz. E começou, gente, uma coisa pequenininha, uma coisa local. As pessoas estavam colocando para fora a indignação, colocando para fora a desesperança frente àquele ataque todo a essa comunidade de Boipeba. Gente, pouco tempo depois, a adesão foi tão grande e a gente recebe um alerta específico de quando uma campanha, uma petição que os nossos membros criam, alcança o número X de pessoas. E essa petição ela foi tão grande que Boipeba se tornou uma unidade de conservação. Ou seja, nós impedimos que os empreendimentos fossem construídos e conseguimos tornar Boipeba um lugar seguro para a comunidade, um lugar seguro para a biodiversidade. E isso tudo porque, gente, o advento da internet, ele funciona. Então não é só uma petição, não é só uma assinatura de e-mail que você vai fazer pelo Pele da Devastação, não é só uma assinatura de e-mail que você vai fazer contra algum outro projeto de lei extremamente prejudicial para a comunidade, para a sua comunidade local, seja em território nacional. Petições funcionam. E eu falo isso porque eu trabalho com petições de noite, eu sei que elas funcionam sim. Perdão. Litigância estratégica, a gente já falou.
Participação em conselhos e conferências públicas. Aqui a gente pode colocar sobre audiências públicas também. Alguém que já participou de audiência pública? Não? Sim? Não? Beleza. A audiência pública, na maior parte do tempo, ela é um espaço onde você vai debater alguma pauta que seja urgente e ou de interesse de um parlamentar específico. Então, a gente tem todos os tipos de possibilidades em audiência pública. Então, digamos que o Felipe Gabriel, ele quer debater sobre a aula da professora Gabriela Leite. E aí, Felipe Gabriel vai pensar: bom, gostei da aula ou não gostei da aula? Coisa X me incomodou. Digamos que eu fale muito rápido. Não que eu fale muito rápido, mas eu falo muito rápido. Digamos que Felipe Gabriel pense assim: a Gabriela fala rápido demais na aula e eu quero debater esse aspecto específico que está me incomodando na aula dessa senhora. Felipe Gabriel cria uma movimentação, propõe uma audiência pública e ele vai ter esse processo de poder chamar pessoas que participaram da aula da Gabriela Leite, que já ouviram sobre a aula da Gabriela Leite, que têm algum conhecimento sobre a aula da Gabriela Leite, para discutir os benefícios e o que é prejudicial sobre a fala rápida demais da Gabriela dentro da aula. Então, essa audiência pública ela se torna um ambiente muito democrático, onde todo mundo tem voz. Na maior parte do tempo, ela é composta assim por uma mesa, seja com lideranças, seja com especialistas, seja com pesquisadores, mas é um espaço onde é preciso se ter voz para todos. Existe uma frase que as pessoas falam muito, né, que é sobre dar voz aos que não têm voz. Eu acho essa frase terrível, porque a gente já tem voz. O que a gente precisa é ampliar a voz dessas pessoas, é amplificar a voz dessas pessoas. E seja onde você estiver, se você tem algum nível de privilégio, se você está em algum lugar social que te dê a possibilidade de ampliar a voz de alguém, faça isso. Beleza? Nosso combinado aqui na nossa aula. E aí a gente tem a incidência internacional. Não sei por que meu WhatsApp está apitando, porque ele está fechado, mas algo aconteceu aqui no meu computador, perdão. A incidência internacional, ela pode trabalhar nos sistemas da ONU, da OEA. O sistema da ONU é o mais conhecido que a gente tem, sobre o Conselho de Segurança. E aí a ONU tem diversos braços, né? Sobre a infância, sobre a alimentação, sobre saúde. E o que eu acho interessante quando a gente pensa em incidência internacional é como a gente só consegue ganhar quando a gente se propõe a fazer incidência internacional. Eu não sei quantos de vocês se já tiveram alguma oportunidade de, sei lá, testemunhar, observar algum tipo de incidência internacional. E quando a gente consegue juntar pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, e na maior parte do tempo com ideias diferentes, eu não consigo ver como a gente vai perder num espaço assim. E quando eu digo perder, não é. Ai, coloquei esse projeto aqui na pauta e ele não foi aprovado e eu perdi. Não. O que eu tô falando sobre ganhar e perder é que essa junção cultural, essa junção social, ela se torna subsídio para a gente conseguir propor mudanças na nossa comunidade local. Isso se torna subsídio para a gente conseguir propor mudanças nacionalmente, mudanças no nosso curso de jovens defensores, mudanças no nosso pré-vestibular, na escola, em qualquer lugar, gente. Então, uma coisa que eu indico para vocês também é, se possível, vejam na internet como funciona o sistema ONU, especialmente em fóruns oficiais. Em abril desse ano, eu tive a oportunidade de ir para Nova York, para o Fórum Internacional de Afrodescendentes da ONU. E é tão interessante a gente ver como que tem gente do mundo todo, de diversas culturas, de diversos espaços, e todas essas pessoas estão ali com um único motivo,
que é buscar justiça para uma comunidade negra global. E o que é legal da gente pensar é que essa comunidade negra global, ela não é uma massa uniforme. Então, tinha uma galera do Haiti pedindo justiça pelo histórico de sofrimento do Haiti. Tinha a gente do Brasil pedindo justiça pela violência policial, pela violência do Estado sobre os nossos jovens negros. Tinha uma galera dos Estados Unidos pedindo sobre violência policial, sobre insegurança alimentar. E quando a gente vai ver, tudo isso está ali dentro de um único objetivo, dentro de um único motivo grandioso ou nem sempre tão grandioso, mas um motivo que pode mudar a vida de alguém em negociações e tudo mais. Então, eu aconselho muito que vocês vejam alguma sessão de fórum da ONU, especialmente esse de afrodescendentes, que foi bem legal. Seguimos. E aí, eu falei com vocês sobre as novas formas de incidência. Então, a gente tem mobilização digital e pressão nas redes sociais, que é o que a gente faz diariamente, é um post que a gente faz de indignação. Isso é uma mobilização digital, viu? Uma pressão nas redes sociais. É, eu ia fazer uma referência aqui, mas vocês são muito novos para lembrar disso. Não sei se vocês sabem, mas alguém que conhece a banda Restart? Uma coisa assim, Jurássica, gente. Não sei se vocês já ouviram falar. Com Depois certeza. fiz. Oi? Acho que todo mundo conhece, eu conheço. Conhece Restart? Beleza, ótimo. Restart é dessa banda, dos meninos, que todo mundo achava lindo. Ai, meu Deus do céu, o Pelu, sei lá o que lá. E aí, eu lembro que teve um babado, que eu acho que a Restart marcou um show e decidiu não se apresentar em cima da hora. E surgiu um vídeo na internet de uma pessoa muito indignada falando: Eu vou xingar muito no Twitter quando eu chegar em casa. Eu vou fazer da vida do Restart um inferno. Ou seja, o xingar muito no Twitter virou um bordão tão grande no Brasil inteiro. E eu tô muito triste que eu acho que vocês não pegaram essa época de ouro ali do Twitter antes de virar esse lamaçal terrível. Mas esse xingar muito no Twitter, ele virou um espaço de indignação tão grande para fãs de outras bandas, de outros segmentos da cultura, de outro segmento artístico, e isso se mantém, para quem é idoso, igual a mim, se mantém ainda como uma declaração de que você está muito indignado. Então você fala, eu vou xingar muito no Twitter, porque a rede social, ela tem sim esse papel quase que soberano de você conseguir xingar no Twitter e fazer alguma coisa acontecer. Então, se a gente propõe um tuitaço sobre alguma coisa, muito provavelmente esse tuitaço vai chegar em tomador de decisão, sim. Pode ser que ele não resolva o problema, pode ser que ele não se interesse pelo problema, mas é muito possível que isso chegue ao tomador de decisão. Gabriel, quer falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha? Ah, sim, com certeza, né? Sobre as redes sociais, né, que você estava falando anteriormente sobre as fake news, e Uhum. acredito que lá era quando a inteligência artificial estava se criando ali no algoritmo. E se já era daquele jeito, imagina se tivesse o VO3 e todos esses vídeos de fake news, seria pior ainda. Mas voltando ao contexto atual, as redes sociais têm tanta potência que a própria rede social começou a censurar, né? Vários movimentos, várias pessoas às vezes fazem um documentário inofensivo sobre uma pauta, eles censuram, mas uma pessoa faz um discurso de ódio tremendo, aí eles falam que é liberdade de expressão, né? E já foi comprovado até mesmo em artigos científicos sobre como a inteligência artificial e o algoritmo tem ali um viesamento político, muitas vezes racista, né? Muitas vezes misógino, Sim, e tem tanto poder que eles censuram a gente. real, Gabriel. E eu acho que uma das minhas grandes inquietações hoje em dia é que quem é que lucra com a fake news, sabe? Quem é que lucra com o discurso de ódio? As Big Tech, pô, você já se Quem é que respondeu, pô. as big techs? Mas eu vou chegar lá. Mas Porque o que beleza. acontece?
Eu lembro que. Deixa eu tentar lembrar a data. Eu acho que por volta de 2012 aconteceu um genocídio em Mianmar. Esse genocídio ele começou num post de Facebook de uma pessoa falando que não apoiava que pessoas de etnia X se juntassem com pessoas de etnia Y em Mianmar. O que que aconteceu? Esse post começou a ganhar repercussão, foi chegando em diversos lugares de Mianmar e o Facebook alegou que ele tinha derrubado o post nas primeiras horas, alguma coisa assim. Só que era mentira. Resumo da ópera: aconteceu uma limpeza, entre muitas aspas, uma limpeza étnica em Mianmar, porque através do Facebook as pessoas conseguiram basicamente organizar um processo de genocídio gigantesco no país. E a minha questão com as Big Techs é o seguinte: quanto mais eles têm, mais eles querem. Então, se esses caras estão lucrando com o ódio, quanto mais ódio se produz, o que mais eles vão ter? Mais grana, mais poder, mais possibilidades de decidir qual voz vai ser ouvida ou não, possibilidade de decidir se o que vai chegar para Laís é um post saudável sobre como ela deve ter um espaço de descanso no dia dela, como ela tem que ter um tempo de descanso para refletir, como pode chegar um post para Laís falando que você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer, que pode induzir a Laís a um processo de burnout. Então, a minha grande questão com as Big Techs, além do meu ódio terrível sobre elas, eu trabalhei numa campanha sobre isso, é que quanto mais eles lucram com ódio, mais eles querem produzir ódio, porque esse ódio se transforma em grana no bolso dessa galera ruim pra caramba. E, enfim, odeio Big Techs, que fique registrado aqui. Aí a gente tem influência via cultura, mídia e influenciadores. Influenciadores é um tópico que eu acho sensível. É muita discussão, existem muitas discussões. Eu não sei se vocês acompanharam a questão da Virgínia e o Tigrinho. Acredito que sim. E esse é um grande estudo de caso de quando a influência é utilizada de maneira prejudicial. Porque a Virgínia alegava que joga quem quer, eu não forcei ninguém a nada. O discurso dela foi basicamente: não coloquei arma na cabeça de ninguém para jogar no tigrinho, então tá tudo bem, a culpa não é minha. Mas a gata estava divulgando o jogo à torta e à direita. Então, quando a gente pensa em influência via cultura, mídia e influenciadores, gente, a gente tem que lembrar de passar esse babado numa peneira também. Porque nem tudo que vamos falar que é cultura é, é aceitável para o que a gente acredita. Então, existe uma cultura de influência definida por influenciadores XYZ. Mas o que essa galera está propondo? O que eles estão trazendo à mesa para o debate? Qual é o grande papel da Virgínia nesse ecossistema de influenciadores? Então, eu sei sim que existe uma galera que influencia de maneira saudável. Existe uma galera que vai influenciar estilo de vida de uma maneira saudável, culinária de maneira saudável, estudo, trabalho de maneira saudável. Mas, novamente, a gente volta para as redes sociais e para as big techs. Quem está produzindo conteúdo? E eu acho que eu abri várias janelas aqui, mas a gente vai fechar todas elas daqui a pouco. Mas quem está produzindo conteúdo saudável, ético e moral, tá chegando pra gente ou o que chega é o tigrinho e o aviãozinho e todos os zinhos em apostas e afins? Vamos lá, Felipe, pode falar. Você citou algo importante, foi o tigrinho agora, e eu queria fazer só um comentário para não perder Uhum, o fio, né, da meada. Eu trabalho no Atacadão Dia a Dia aqui em Brasília. uhum, E aí, eu tô em um cenário um pouco diferente
de todo mundo que vê nas lojas em si. Eu trabalho Uhum. no centro administrativo. E aí lá o pessoal romantiza pra caramba tudo isso. Até que assim, chegou um pedido pra gente da diretoria de que tinha acontecido um episódio de alguém próximo sobre o tigrinho. E aí o dia a dia agora ele passa para os funcionários um treinamento falando sobre o tigrinho. E ele se chama Além das Apostas, que é um treinamento que ele foi criado direcionado a isso, de como a vida funciona depois das apostas. É como Sim, se fosse uma avaliação pré-apostas, durante as apostas e pós-apostas, que aí mostra a realidade de quem joga. E eu achei interessante porque já se tem um vício disso, a lubotomia. Não, acho que talvez eu esteja falando errado. Eu vou pesquisar a palavra certa aqui. tá Mas é bom. basicamente, acho que é ludotomia, que é o vício em jogar. E aí, Isso, nisso, através disso, vai como se fosse gatilhos para outros vícios. Que normalmente exato. a pessoa tá jogando e aí ela vai, sei lá, abrir uma cerveja para jogar. Porque ela vai relaxar depois do trabalho, um exemplo. E ela começa a beber e jogar, beber e jogar. O cérebro dela tá associando um vício a outro. E aí Sim. nisso vai só aumentando a situação. Eu não imaginava que tava numa proporção tão grande, eu fiquei muito abismado. Porque a gente estava nessa reta final de passar o treinamento e eu finalizei essas últimas turmas. E aí, cara, eu assisti o treinamento e fiquei em choque, porque existem vidas de pessoas que foram acabadas, assim, por conta do tigrinho. O pessoal vendeu casa, vendeu a sua casa para jogar. Vendeu casa, carro, todo tipo de bem material que a pessoa tinha, ela vendeu para ela apostar no tigrinho. Então, tipo, eu não imaginava ter essa proporção tão grande assim. E aí, eu acho importante compartilhar toda essa realidade. Desculpa, cortar o meio, mas o nome é Ludopatia, o nome do vício ao jogo. Ludopatia. Eu tava com Isso, ludomania isso, na minha isso. Tava cabeça. quase. Tava quase. Chegamos lá, chegamos lá. Obrigada, Alessandro. É, Eduarda. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Eu acho, é como o Felipe falou, velho, é algo muito sério. A gente só vê na internet e fala, mas isso não acontece comigo, porque, assim, tem gente que vão ser facilmente influenciados, mas eu geralmente tô mais seguindo os influenciadores que são contra. Seu microfone tá mudo. Eu sigo influenciadores que já são mais contra, então pra mim é tipo, velho, eu já não vou seguir mais isso. Mas é algo muito sério, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um vizinho que tá perdendo a casa, tá separando da família por causa disso, porque tá jogando tigrinho, velho. As pessoas estão muito viciadas. Eu vi esses dias também, tipo, entrei em um estabelecimento. Os idosos, quase todos, estavam jogando algum tipo de jogo que Uhum. vicia. E aí eu fico me perguntando, né? Tipo, poxa, eu moro na Ceilândia, você já não tem dinheiro, você já tem a dificuldade de viver, aí você vai gastar dinheiro com isso. E sim, eu não sei, quem gosta da Virgínia, mas eu não gosto dela, entendeu? Porque influenciador, ela influencia, assim, ela é gigante, infelizmente, nas redes. Eu não sei o que, é que ela faz, assim, de verdade, porque já me falaram muito mal dos produtos dela, então eu não. Realmente, ela não tá nem aí, essa é a realidade. Ela tá ligando somente pro dinheiro dela, essa CPI das bets também. Eu achei errado, porque teve muita gente que ficou pagando, puxando o saco dela mesmo. Acho que não houve uma legislação, assim, sabe? Tipo, algo correto, algo que fosse mais neutro, assim, sabe? Então, ainda há muito a debater, mas acho que só da legalização acho muito problemático, porque infelizmente a desigualdade vai crescer ainda mais no Brasil, infelizmente. Ok. Perfeito, obrigada, Eduarda. Gente, eu só preciso fazer uma errata aqui, que eu falei da litigância estratégica lá atrás, mas eu confundi conceitos, tá? Eu dei uma pesquisada aqui. A litigância estratégica é uma ação judicial que você vai propor para pressionar políticas públicas. Eu estava confundindo outro termo de litigância de má-fé, blá, 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 e me confundi. Perdão. Então, corrijam aí nas anotações ações judiciais para pressionar políticas públicas. Beleza? Show? E o último item das novas formas de incidência, que é um processo que eu gosto muito, que é o hackeamento de processos institucionais e campanhas virais. Todo mundo aqui conhece os Sleeping Giants? Mais ou Não, menos. Não? Mais ou menos?
Eu vou tentar. Vou dar outro exemplo. 2022, estamos tentando salvar a democracia brasileira e nós temos um grande inimigo comum chamado Jair Messias Bolsonaro. E existia um fato muito específico em 22 que era sobre evangélicos. Então eu vou falar isso aqui num lugar de fala muito, muito, muito específico. Os evangélicos em 2022 eram o grande trunfo de quem ia levar aquela eleição. Vocês devem ter visto análises, cientistas políticos falando sobre isso. A democracia ou será salva ou será destruída pelos evangélicos, piriri pororó. O que acontece? Existe um líder evangélico muito famoso chamado Silas Malafaia. Gente, esse vídeo ele não pode sair daqui, senão eu vou pegar um processo atrás do outro nas minhas costas, tá? Mas eu não suporto o Silas Malafaia porque, primeiro, eu cresci ouvindo o Silas Malafaia. Meu pai é pastor. Então as pregações do Silas Malafaia rondavam a minha casa de noite. Segundo, Silas Malafaia é um aproveitador muito, muito sinistro. Ele tem aquela. Ele parece daquela postura, sabe? De gangster mesmo, sabe? Daquela galera da máfia, sei lá o que, sei lá o que lá. Mas vocês não viram isso de mim e espero que essa gravação não saia daqui. Eu só vou aqui. Tailane, seu microfone tá aberto. Deixa eu ver se fechou aqui. Eu acho que fechou. Não, ainda tá aberto. Eu não E aí, consigo. tá, teu microfone tá aberto, criatura. Acho que ela não ouviu. Não sei. Travou. Ela tá com a conexão ruim. Ah, não, conseguiu, conseguiu. Fechou, fechou, fechou. Então, beleza. E a gente estava falando do Silas Malafaia. O que acontece, gente? Quando se tornou aquele grandíssimo babado de Silas Malafaia ser o grande líder do Jair Messias Bolsonaro, saiu uma notícia de que o Bolsonaro estava colado com a maçonaria brasileira. Só que na crença evangélica, maçonaria é uma coisa terrível, é uma coisa tenebrosa, é uma seita. Você adora outros deuses, além do Deus único, etc, etc. O que nós conseguimos fazer, nós evangélicos progressistas do Brasil? Nós sequestramos a pauta do Bolsonaro da maçonaria e pegamos um vídeo de Silas Malafaia falando que maçonaria era uma coisa do diabo. Foi o meio mais incrível que a gente conseguiu mobilizar as pessoas para tentar afastar essa junção de que Jair Messias Bolsonaro era o escolhido de Deus. E o que acontece, gente? Quando a gente vai falar sobre hackear campanhas virais, hackear narrativas, hackear processos institucionais, é sobre a gente usar o conhecimento que a gente tem dentro de um conceito muito específico para a gente conseguir virar o jogo. É real hackear o debate, é real hackear a narrativa. E eu não tô falando aqui para ninguém usar meios ilícitos, cometer crimes ou coisa parecida. Mas eu quero que vocês tenham em mente que quando existe uma narrativa prejudicial para alguém, um dos nossos deveres morais e primordiais é a gente sequestrar essa narrativa e mostrá-la de outra forma. Pele das fake news em 2023. A narrativa era que haveria censura e a narrativa é que haveria uma grande perseguição aos cristãos. Deixamos cair por terra que os cristãos estavam querendo defender o direito deles de contar mentira na internet. O que a gente fez? Nós reunimos um grupo de pastores e pastoras evangélicos para falar a favor do PL 2630, que era o PL das fake news. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link disso depois para vocês, porque foi muito interessante. Porque o debate estava indo para um lado completamente maluco. De você falar que vai ter
perseguição a evangélico, de você falar que você não vai poder mais ler a Bíblia, esse tipo de absurdo. Então, o que a gente faz? Se o que está na pauta é o evangelicalismo, o que está na pauta é a mentira, e o que está na pauta é que esse é um projeto prejudicial a evangélicos especificamente, a gente coloca um monte de líder evangélico para falar que não é bem assim. Porque você hackeia o debate, você sequestra a narrativa e você mostra um contraponto daquilo que as pessoas estão falando. Show? Beleza? Se quiserem falar alguma coisa, podem só abrir o microfone e falar, tá? Eu fico empolgada porque eu gosto muito desse assunto todo. Ana, ótima de incidência. E aí nós temos alguns estudos de caso, que eu não consegui trazer para vocês, porque eu acho que ia ficar muito extenso, a gente ia cansar muito rápido. Então eu trouxe em pontos muito específicos. Benedita da Silva, todo mundo conhece. Sim, não, mais ou menos? Benedita da Silva é uma política brasileira que ela começa o seu grande. Gente, eu não tô vendo o chat aqui, agora que eu percebi isso. Beleza. Deixa eu só dar uma lida aqui. Ah, tá, beleza, beleza. Perfeito, gente. Jéssica Flores conhece a Benedita. Ótimo. E aí o que acontece? A Benedita da Silva ela entra na política basicamente quando ela vai, através do movimento negro, ela quer advogar pelas pessoas que moram nas favelas, mas especialmente as domésticas, as trabalhadoras do cuidado das casas. E a gente tem que pensar isso em um contexto de anos 80 para 90, se eu não estou muito enganada, talvez um pouquinho antes de 80, início de 80, talvez. E Benedita da Silva, ela vai trazer a favela para dentro do espaço público, para dentro do espaço de tomada de decisão, porque a Câmara, o Senado, o Congresso, como a gente falou no início, é o lugar que se precisa ter gente que está tocando o chão da vida. É o lugar. Tem uma fala da Carolina Maria de Jesus que ela vai falar que o Brasil precisa ser governado por quem já passou fome. Essa frase ela me toca tanto, tanto, porque eu fico pensando, né? Como é que alguém que não passou fome vai conseguir legislar para alguém que está passando fome nesse exato momento? Como é que alguém que nunca teve que tomar banho no frio, com água fria, e às vezes sem condições de água saudável, de água potável para se tomar banho, vai conseguir legislar para uma pessoa que está passando por isso nesse exato momento? E a gente pode usar conceitos como empatia, se colocar no lugar do outro, e isso é importante, gente, é importante sim. Mas ao mesmo tempo não é viver a realidade do outro. Então, quando Carolina Maria de Jesus vai falar que é preciso que o Brasil seja governado por quem já passou fome, é sobre ocupar o espaço político com pessoas que estão vivendo o Brasil de verdade. Eu morava no Rio de Janeiro, eu morava na Tijuca e era um lugar legal, tranquilo, tranquilo entre aspas. Eu fui assaltada à mão armada na rua de casa, mas isso a gente deixa para outro momento. E eu sempre ouvia muitas pessoas falando muito mal do Rio de Janeiro. Twitter, sempre tem aquela briga, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, dois lugares horríveis, dois lugares maravilhosos. E um dia alguém virou pra mim e falou assim: Você gosta do Rio de Janeiro porque você não mora na Rocinha, né? Você gosta do Rio de Janeiro porque mora na Tijuca? Porque você vai pra Zona Sul? E naquela hora, aquilo me pegou num lugar tão específico, porque mesmo eu tendo passado por um momento de ser assaltada na rua de casa no Rio de Janeiro, eu não sei que é eu acordar com barulho de tiro do Estado invadindo a minha casa. Eu não sei que é acordar com um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do BOP, do Estado, sobrevoando a minha casa e dando tiro à torta e à direito.
Por mais que eu entenda, por mais que eu compreenda o sofrimento, por mais que eu veja e sofra sobre isso, eu não tenho vivência sobre isso. Então, de nada adianta que a Gabriela saiba tanto sobre isso, mas não tenha vivenciado sobre isso para ter um lugar específico para legislar sobre essa pauta específica. Abri esse santo de janela, vou fechar agora, porque Benedita da Silva fez isso. Ela levou a mulher preta favelada para dentro do Congresso, sim, e a mulher preta favelada fez parte do processo da Constituinte, fez parte da Assembleia Constituinte. Existe uma foto linda da Benedita da Silva assinando os documentos da Constituição de 1988. Então, se você olha para aquela foto, e gente, eu amo essa foto porque são vários homens brancos ao redor de Benedita e ela bem ali, firme, toda linda, toda garota, assinando a Constituição de 1988. Então é isso. Quando a gente vai falar sobre incidência política da vida real, ela acontece assim. Não é só lobby na Câmara, na Câmara, no Senado. Não é só lobby de colarinho branco, não é só lobby da gravata, do sapato lustrado. É o lobby que a gente vai fazer do jeito que der, porque a gente tem que fazer isso. E aí, são 8h30, meu Deus do céu. Dê menos palavras, Senhor. E a gente tem Chico Mendes, que era um sindicalista, ambientalista, que lutou pra caramba pelo direito trabalhista do Brasil, que eu estava lendo sobre ele hoje mais cedo, né? E ele era basicamente. Ai, gente, qual era a profissão do homem, meu Deus do céu. Enfim, li sobre ele hoje e a luta dele dentro da incidência ambiental, junto com a sua luta comunitária, conseguiu virar o jogo total da luta ambientalista no Brasil. Então, o cara estava trabalhando, exemplos, tá? O cara é trabalhador, o cara vê uma coisa que o indigna, o cara organiza pessoas, pessoas mudam estruturas, e é isso a gente vai ter enquanto incidência política em ambientes trabalhistas também. Então, o sindicato, a associação dos cortadores de papel, de sei lá onde. É nesses espaços também que a gente consegue fazer incidência política. Especialmente quando a gente acredita na potência daquilo que a gente está fazendo e a gente acredita na potência das pessoas ao nosso redor também. Campanha da ficha limpa. E aí eu coloquei a Vaz aqui embaixo, porque o que acontece? No momento que a Vaz chegou no Brasil, a ficha limpa tava. Ai, gente, perdi a palavra, só tô com uma palavra muito ridícula na cabeça. Mas a questão da ficha limpa estava torando no Brasil. O que que aconteceu? A lei da ficha limpa, ela conseguiu mudar um paradigma na sociedade brasileira que ela vai falar sobre o quê, gente? Alguém lembra o que que é a lei da ficha limpa? Você não pode se candidatar se você cometeu algum crime anterior ao processo de eleição. Não sei se tem alguma coisa que prescreve ou não esse Exato. tipo, qual tipo de crime que possa se cometer ou não, mas tem a Existe ver uma lista. com alguns crimes que a pessoa, se a pessoa cometeu, ela não pode se candidatar. Perfeito, João. E a lei da ficha limpa ela é muito engraçada, para não usar qualquer outra palavra, mas se você parar para ver a lista, uma observação, se você parar para ver a lista de crimes que podem fazer com que alguém não se candidate, eu acho que a gente ia ter muita pouca gente aí disponível para se candidatar. Depois eu quero mandar isso para vocês também, porque é muito interessante a gente ver no que ele vai se enquadrar de verdade, né, gente? Na real oficial. Mas enfim, papo para outra hora também. Janela fechada. A lei da ficha limpa ela chega no Brasil e causa aquele fuzuê todo, mudança de paradigmas na sociedade. Não queremos corrupção, não queremos criminosos na política, etc, etc, etc. Isso lá em 2015, por aí, corta para 2025.
Vocês ficaram sabendo da lei da inelegibilidade, muito provavelmente, mas junto com a lei da inelegibilidade, trava-língua, existiu um movimento gigantesco para que pontos muito específicos da ficha limpa caíssem, para que políticos corruptos pudessem voltar ao poder muito mais cedo. Então, a lei da ficha limpa, ela basicamente vai funcionar assim. Deixa eu tentar lembrar aqui direitinho. A partir do momento que uma pessoa é condenada, não, ela é indiciada, condenada, a pessoa entra em investigação, perdão. A partir do momento que se inicia o processo, corre aquele processo todo, a pessoa é condenada nesse espaço de tempo aqui. A partir do momento da condenação, o cara vai ficar X anos inelegível até que acabe o tempo da pena. Então, digamos que eu cometo um crime eleitoral, sou corrupta, pororó, e meu processo começa em 2025, mas eu só sou condenado em 2028, por exemplo. O tempo da minha pena, ele dura de 2028 até o fim desse babado. O que a lei da inelegibilidade gostaria de fazer e que estavam tentando motivar pessoas para mudar a ficha limpa? A condenação, o tempo de inelegibilidade, gente, essa palavra é muito difícil, mas o tempo de inelegibilidade ia começar a partir do início do processo e não a partir do momento da condenação. Então, pense, se antes eu começava a contar os dias da minha pena a partir de 2028, então digamos que eu tenha 2 anos inelegível. Comecei em 28, vou terminar quando? Em 2030, certo? Agora, se o meu processo começasse em 2025, eu poderia começar a minha pena em 2025 para já estar elegível novamente em 2027. Então, vocês veem como é que a coisa se desequilibra totalmente nesse jogo de tentar essa mudança tenebrosa numa lei já basicamente já estabelecida na nossa sociedade? E aí, onde é que a Avaz entra nesse babado? A Avaz foi uma das primeiras organizações a chegar no Congresso pedindo a lei da ficha limpa. E isso por quê? Lembra que a gente falou lá atrás de estratégias de incidência política para além do offline? Alguém lembra qual foi um dos itens que eu falei lá atrás? E que é justamente o item da organização que eu trabalho? Quem se propõe a falar? Ninguém? Felipe Gabriel. Foi Felipe Gabriel que falou? Não, acho que foi Gabriel Soares. Que falou sobre o poder do quê, Gabriel? Você poderia me citar, professora? Hã? É, a gente estava falando do que naquele momento? Das estratégias de incidência política. E aí, quando você falou sobre o poder das petições, eu não poderia deixar de falar sobre a campanha da Ficha Limpa. A campanha da Ficha Limpa, ela ganha essa atração toda por causa de uma petição criada na nossa base, tá? E assim, óbvio que a história se desenhou como ela precisava ser desenhada, óbvio que a lei entrou em diversas pautas, a lei aconteceu, a lei rolou, o processo todo aconteceu, mas através de uma petição em uma plataforma qualquer de petições virtuais, a lei da ficha limpa se tornou um fato na sociedade brasileira. E não foi um fato só para a gente pensar um fato político dentro das quatro paredes dos poderes ali. Se tornou um fato para a sociedade como um todo. Então você pensa que essa petição que alguém criou no lugar X alcançou o lugar Y. Do lugar Y alcançou alguém que estava lá na outra beirada, na ponta Z. Por que eu estou falando sobre esses estudos de caso? Cada um é um caso específico. A gente tem Benedita através do movimento negro, o movimento das favelas. A gente tem o Chico Mendes através da luta ambiental. A gente tem a campanha da ficha limpa dentro dos processos de justiça do Brasil
E a gente tem a VAST que faz esse processo de mobilização do online para o offline. Tudo isso, gente, é incidência política. Tudo o que você se propõe a lutar contra alguma injustiça, tudo que você se propõe a erguer a voz mesmo, sabe? Levantar a voz e, por vezes, colocar o dedo na cara do poder e falar que não vai ser assim. Não vai ser assim. Pronto, acabou? Às vezes sim, às vezes não. Mas tudo isso aqui é incidência política. E eu tô trazendo esses casos muito similares, mas com coisas específicas entre cada um, para que vocês entendam as possibilidades de se fazer incidência. Não é só sobre lobby no Congresso, não é só sobre grandes protestos, grandes marchas, é sobre você ler o cenário onde você está inserido, é sobre você entender um problema que a sua comunidade local vive e organizar pessoas, pensar estratégias, sonhar junto com um monte de gente como se consegue chegar a uma solução sobre isso. A gente tem, gente, peraí que minha garganta está seca. E aí, quando a gente vai pensar em incidência política, nós temos alguns desafios hoje. São desafios que eu acho que vocês estão muito familiarizados. Então, a gente tem polarização política e desinformação. Isso aí eu acho que é o mal da nossa década. É muito difícil a gente conseguir mover peças específicas de um jogo quando essas peças elas não colaboram e não, ai, desculpa a palavra que eu ia falar. Elas não ornam entre si na medida do possível. Vou dar mais um exemplo para vocês. E isso é um segredo que fica entre nós. Brincadeira, tá tudo bem, eu acho. Mas nós enviamos uma campanha essa semana sobre a soberania brasileira. Todo mundo tá vendo o tarifaço do Trump, como o governo brasileiro reagiu de uma maneira maravilhosa. Eu achei excelente. Para mim era o que estava faltando mesmo no nosso panorama e nosso contexto. E nós enviamos uma campanha sobre soberania nacional. Então, a campanha era basicamente falando: esse país é nosso, quem tem que falar aqui que rola e que não rola é a gente. Em linhas muito, em resumão, né? E aí a gente colocou um monte de bandeira do Brasil no e-mail, aquela coisa de nós sabemos o que é melhor para nossa nação, nós somos os donos disso aqui, piriri, parará. E foi uma coisa muito patriota. Foi um texto muito patriota, né? Texto muito. Isso aqui é nosso. Felipe Gabriel ele tá com a blusa da CBF que eu vi agora. Então era esse babado de soberania real. Como se a gente tivesse ganhado o Hexa, enfim. Gente, se eu contar para vocês que pessoas responderam o e-mail falando sou de direita e não acredito na soberania brasileira. Sou patriota e não acho que o Brasil deve fazer isso. Eu acredito. E assim, eram umas coisas tão absurdas que você fica pensando. Nós hackeamos o discurso patriota dos bolsonaristas para a gente fazer uma campanha que fosse unir todas as tribos. E mesmo assim a polarização era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas ainda estavam completamente desconectadas do que é ser brasileiro, o que é ser patriota. Então, quando a gente vai pensar em estratégias de incidência, infelizmente, eu acho que uma das nossas maiores pedras no sapato é a polarização política, tá? E eu acho que é importante colocar uma observação aqui também, gente. Democracia é bom e todo mundo gosta. Mas existem, penso eu, posso estar errada, eu quero contribuição de vocês. Existem polos que eu acho que para a gente dialogar é difícil. São polos extremistas, extrema-direita faz uma bagunça gigantesca no mundo. E eu tenho para mim que é um lugar que a gente não tem que se meter, não, tá?
E eu digo isso não é porque ela é super esquerdista, ela é super militante, ativista. Não, gente, é porque em alguns momentos a gente vai gastar energia à toa. Então, quando a gente faz incidência política, a gente vai pensar em estratégia, em movimentos estratégicos. Por vezes, há lutas que a gente tem que preferir perder do que insistir e murro em ponta de faca. Já ia falar ponta em faca de murro. Estou completamente louca. Mas é basicamente isso. Existem lugares, espaços, que às vezes é preferível dar 2 passos para trás, olhar bem para o alvo que você quer mudar, a sua missão, a sua vocação, o seu propósito, e há espaços que não vale a pena estar e firmar tratados e coisa parecida. Então, assim, é sobre incidência, isso é a tia Gabi falando para vocês. Há mesas que não necessariamente a gente precisa se sentar, tá? Há mesas que é preferível que o nosso lugar fique bem vazio, que a gente não compactue com projetos de morte, com projetos de ódio, com projetos de poder que visam um mal comum, tá? Porque essa galera já esqueceu que é bem comum, a galera que sabe de mal comum. E aí nós temos o lobby, que é a captura institucional. E a gente vai falar de lobby empresarial, bancada ruralista, bancada evangélica, que Deus os perdoe, porque eu não consigo. E são bancadas muito difíceis de se dialogar, tá? Então, sobre o que eu estava falando anteriormente, essa galera pode entrar aí também. Existe um movimento de criminalização de movimentos sociais muito forte no Brasil acontecendo. Não sei quantos de vocês viram as manifestações do MST, do MTST contra as grandes fortunas. E em alguns lugares, alguns espaços desse mundo chamado internet, já existia esse discurso de temos que criminalizar essa galera que está fazendo baderna. Tem que ser preso, tem que chamar a polícia, tem que isso, tem que aquilo, tem que agir de violência sobre esses movimentos. E ontem, enquanto eu acompanhava a sessão, né, que votou o desastre do PL da devastação, estava rolando uma votação sobre o uso ou não de força policial em propriedades ocupadas por movimentos sociais. Então a galera tava falando, nossa, esse pessoal vai invadir o terreno, tem que chamar a polícia mesmo, tem que meter pau nessa galera mesmo. Só que assim, gente, não é assim, não é por aí. E era uma galera que não sabia exatamente sobre o que estava falando e não sabia fazer uma avaliação do mérito daquela pauta. Mas é tão terrível a gente estar num contexto em que movimentos sociais buscando bem comum, vamos dar o próprio exemplo da galera que se apropria de terrenos produtivos que não estão sendo utilizados. É, Essa galera está propondo agricultura familiar. Essa galera tá alimentando um monte de gente. Essa galera tá dando moradia para muita gente. E aí você quer criminalizar esses processos que estão sim visando o bem comum, que estão sim propondo vida, estão propondo alimentação, estão propondo uma vida digna a outras pessoas. Então, esse segue sendo um desafio gritante também no nosso Brasil. Enfim, absurdo, absurdo. Nós temos as redes e as bolhas digitais que nós já falamos antes. E nós temos outra pedra no sapato, que é a restrição de espaços participativos no Executivo e Legislativo. A Câmara dos Deputados é conhecida como a Casa do Povo. Vocês acham que a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo, sim ou não? Respondam no chat para mim. Uhum. Tivemos até uma resposta em inglês, babado. Perfeito, gente. Aí vocês aprendem tão rápido.
Mas a gente tem uma Câmara dos Deputados completamente elitizada, só teoricamente, Jéssica, é isso. É isso. Na teoria tudo funciona, na teoria tudo é lindo. Mas a gente tem uma Câmara dos Deputados que não nos quer lá, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Todo mundo aqui, acredito eu, que a gente não veio de lugar nenhum de privilégio. Se tiver alguém que veio de algum espaço muito privilegiado, de viagens internacionais à torta direito e várias coisas, me avise. Eu sou de uma família pobre. Meu pai é pastor em igrejas pequenas, porque ele entendeu que a missão dele é ser realmente assistência para lugares carentes de Petrópolis. A minha mãe veio de uma família muito pobre, ela conseguiu passar no concurso público, minha mãe é professora, e eu cresci entendendo que havia espaços que não me desejavam lá, tá? Havia espaços em que eu entrava e era confundida, talvez, com alguém do serviço do espaço. Há lugares que eu entro até hoje e vou contar uma coisa para vocês. Duas coisas. A primeira é que tem. Oi, Tailane! Seu microfone abriu de novo. Eu vou conversar. Toda vez que eu vou tentar uma bebida de alguém, sai de lá. Seu microfone, Thay! Ah, calma. Pronto, valeu! E vou contar duas coisas para vocês que elas se comunicam. Existe uma rapper brasileira chamada Stephanie. E a Stephanie, ela vai falar uma frase que é o seguinte: o problema não é ser confundida com atendente, mas vocês não querem uma Shirley como presidente. E quem foi Shirley? Shirley foi, nos anos 70, a primeira mulher negra a concorrer à presidência nos Estados Unidos. E no final das contas, ela virou vice. Foi uma jogada muito suja de toda a campanha eleitoral e tudo mais. Mas a Stephanie vai falar sobre isso. E o que eu trago para vocês há espaços em que as pessoas vão forçar que nós somos atendentes. Há espaços que as pessoas não vão querer que nós ocupemos. Há espaços que vocês vão querer fazer incidência política e não vão conseguir. E eu acho que a Câmara dos Deputados, o Congresso no geral, é esse tipo de espaço, tá? A vocês que querem trabalhar com lobby, conversa com parlamentares e tudo mais, estejam preparados. E eu não quero desmotivar ninguém, só já quero mandar real para vocês. Esses espaços não querem a gente lá, mas é nesses espaços que nós vamos estar, tá bom? E eu acho que é importante a gente lembrar que é um movimento de muita resistência, é um movimento de muita resiliência querer estar nesses lugares. Então, quando a gente vai falar de restrição de espaços participativos, são esses espaços que não querem ouvir a voz do povo. São esses espaços que não querem ouvir a pessoa que estava lá em Petrópolis no dia da chuva e que perdeu a casa toda. Porque pode não interessar para o parlamentar. Pode não interessar para o parlamentar que a minha casa tenha caído num dia de chuva e eu perdi tudo. Pode não interessar para o parlamentar que o João, por exemplo, tenha, sei lá, perdido alguma coisa, tá passando por alguma situação muito específica. João tá com um casaco laranja ali. Digamos que João tenha perdido seu casaco laranja. E João vai falar, gente, ó, eu quero fazer esse movimento, essa fala aqui pelo meu casaco laranja. E o parlamentar vai falar, amor, beijo, não me importa, tá? Mas é preciso que a gente ocupe esses espaços. Beleza? Sim? Não? Pô, mais Talvez. casaco laranja, porque senão todo mundo vai ficar com frio. É isso. Abrir uma petição na Vaz pelo casaco laranja imediatamente. Casaco laranja para todos.
tá? Então vamos lá, gente. Esses são alguns desafios que a gente tem de incidência no Brasil hoje. Nosso tempo tá acabando, eu tô muito triste, porque eu tô gostando muito de estar aqui com vocês. E aí, a gente vai para encaminhamentos do que eu gostaria que vocês pensassem durante a semana. Eu vou colocar meu contato aqui, vocês podem mandar isso também. Mas eu queria que vocês pensassem um plano de incidência política que fosse o mais factível possível, mas que vocês também pensassem em outras possibilidades para ele. Então, por exemplo, eu preciso ter um problema que eu vou resolver e vou colocar no meu objetivo. Então, o João quer mais casacos laranjas para seus colegas dos jovens defensores populares, certo? Beleza, João? Show. Beleza. Só que é uma falta de casacos laranjas nas lojas de departamento, porque talvez Felipe Gabriel seja contra o uso de casacos laranjas. Tá bom? E qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do João? Casacos laranjas para todos. Beleza? Que o João vai fazer? Qual é o alvo do João? Quem ele quer atingir com essa petição de que todo mundo tem que ter casaco laranja? Felipe Gabriel, que é a pessoa que está totalmente contra o rolê laranjoso ali. E aí o João precisa encontrar um público que vai se juntar a ele nesse movimento. E aí, Eduarda tá lá. Galera, eu acho que um pessoal precisa de uma peça de roupa muito específica para fazer o babado acontecer. E o João vai pensar, gente, ó, tem uma menina, Eduarda Nogueira, que ela tá com umas ideias aí muito parecidas com as minhas. Eu acho que a Eduarda pode somar no meu movimento pelo casaco laranja. Show? Show. A gente tem um objetivo. Casaco laranja para todos, vai ser a nossa campanha. O nosso alvo é Felipe Gabriel, que é totalmente contra a laranja. O nosso público é Eduarda Nogueira, que é uma das pessoas que está ali pensando que as pessoas precisam de alguma coisa muito específica no vestuário. Ela percebeu que é o casaco laranja. E aí, eu quero que vocês montem estratégias específicas para entender como que esse problema pode ser resolvido. Então, nós já temos um alvo, nós já temos o público é quem vai colar com o João Pedro e vai falar: a gente quer casar com laranja assim. Mas quais são as estratégias para a gente conseguir atingir o Felipe Gabriel? Felipe Gabriel me perdoa. Atingir o Felipe Gabriel de uma forma que ele se sinta convencido a abrir uma grande loja, abrir uma grande movimentação que vai promover casacos laranjas para todos, tá? O desenho é basicamente esse. Eu quero que vocês pensem. E aí, gente, casaco laranja é só um exemplo, tá? Depois eu posso mandar isso tudo por escrito para vocês. Eu quero que vocês pensem em estratégias de como fazer, de como solucionar o problema, que é o nosso objetivo. E eu quero que vocês pensem em ferramentas e alianças. Então, onde eu quero que essa mobilização aconteça? Eu quero uma mobilização online ou eu quero uma mobilização offline? Eu quero uma petição na Vaz ou eu quero uma petição na Change.org? E todo mundo vai falar que é uma petição na Vaz, tá, gente? Por favor. Eu quero mobilizar pessoas localmente, eu quero mobilizar pessoas nacionalmente, tá? E quando a gente pensa em alianças, as alianças são organizações parceiras, são movimentos parceiros, são outras pessoas que têm objetivos muito parecidos, podem não ser os mesmos objetivos, mas alianças são construídas com pessoas que têm objetivos muito. ah, objetivos que se complementem de certa forma, tá bom? Então vocês podem pensar em parceiros, sei lá, Riachuelo quer financiar um movimento de João Pedro fazendo uma grande mobilização offline no E-Show no próximo domingo. Riachuelo é uma aliança. É uma rede de roupas que está interessada ali em casacos laranja para todo mundo, tá? Eu vou mandar isso para vocês por escrito. Eu vou passar isso para Raquel ou para Heloísa direitinho.
E eu queria que vocês me trouxessem isso. Mas lembrando que não existe resposta certa nem resposta errada. A gente precisa, quando a gente vai fazer algum planejamento estratégico de incidência política, é prática, é treino. A gente não ganha músculo fazendo academia uma vez por mês. Embora eu acho que sim, porque eu odeio fazer academia. Mas a gente não vai ganhar músculo indo na academia uma vez por mês. A gente vai ganhar músculo indo na academia no mínimo 5 vezes pela semana, tá? Então, peguem essa estrutura de plano de incidência política. Ah, tô entediado, é domingo, depois do almoço, queria fazer alguma coisa. Começa a desenhar um planejamento estratégico e deem asas à imaginação de vocês. Caçem problemas que possam ser resolvidos, caçem tretas familiares, questões de amigos, uma coisa que aconteceu na internet, que se você desligar o celular não vai existir mais, sabe? Esse tipo de coisa. Mas pratiquem criação de planejamento de incidência política. Gente, é isso, mas eu quero ouvir vocês agora, que é o que que vocês levam dessa aula para a prática de luta de vocês? Queria ouvir vocês. O que que ressoou mais forte? O que que fez sentido? O que não fez? O que que é um feedback sobre a aula? Mas principalmente, o que que dessa aula tocou em algum lugar muito específico de vocês que faz com que vocês queiram continuar lutando pelas causas que acreditam? Agora eu vou fazer petição para Mas faz na Avaz. Faça na Avaz, tá Botou o bom? microfone, Gabriel. Ninguém sabe o que que tu quer fazer petição, não, criatura. Eu acho que é pra tudo que ele falou. Pra tudo, não entendi. Fala de novo, Gabriel. Você vai agora fazer. qualquer probleminha aí que eu ver na cidade, eu vou fazer uma petição. É isso aí. Arrasou. Na Avaz. Vai, Felipe. Fale. Habla. Então, uma coisa que me pegou muito do que você falou foi somos seres políticos. Uhum. E ontem eu assisti o Tempestade nos Trópicos. Não, Apocalipse Apocalipse nos nos Trópicos. Trópicos. Meu Deus, eu fiquei sem palavras. É, e aí, eu me peguei pensando muito que, tipo assim, tem uma parte do documentário que era uma manifestação bolsonarista em frente ao STF. Uhum. E o querido Silas Malafaia falava o seguinte, de que as pessoas trans, as pessoas gays, alguma coisa assim, essa comunidadezinha aí, ela não pode. Foi algo assim. E Uhum. aí, depois que eu terminei, eu fiquei pensando. E, gente, o que teria acontecido se o Bolsonaro tivesse sido eleito no ano de 2022? Como eu estaria? Como minha vida estaria? Como que tudo ao Uhum. meu redor estaria acontecendo? E aí eu fiquei pensativo sobre isso, porque eu acho que eu sou gay e assim, eu não estaria nada bem. Eu estaria em uma realidade completamente diferente. Eu estaria em outro contexto, eu estaria assim, minha vida seria outra. Eu sou estudante de ProUni também, então eu sou 100% de bolsa. Eu imagino que a educação estaria em uma realidade completamente inversa do que está hoje. Então, aí minha amiga me perguntou, porque eu surtei assim quando terminei de assistir, e para ela, falei assim, você precisa assistir para me comentar sobre. E aí ela falou assim, eu não acho que é de tanta influência assim. E aí eu fui falar para ela sobre isso. Eu falei, mano, talvez eu nem estaria vivo hoje por Uhum. conta dessa política deles, do modo de pensar que eles têm. E aí, acho que me entrelaçou muito a aula de hoje sobre política, sobre luta, sobre continuar essa luta e o porquê desse objetivo dessas lutas. Acho que é por existência mesmo, por sobrevivência. Perfeito. Quem mais? Vou. Alguém? Hum, 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 Oi, hum. Gabriel. Tá me ouvindo? Tô.
Cara, muito massa o conteúdo da aula. Eu tenho alguns projetos sociais aí na rua, e assim, eu achei que o programa seria um conteúdo muito mais sobre legislação, sobre ensinamentos mesmo, mais técnicos sobre política, sobre essa imersão nesse meio para as pessoas entenderem mais, mas, tipo, tô me deparando com um monte de gente, velho, que tá lá em cima, tá ligado? Seguindo um pensamento que é esse, sobrevivência, sabe? E todas as pessoas que ministraram aulas pra gente até agora, tá ligado? São pessoas muito fortes, assim, de espírito, de ideia, sabe? E você foi uma delas também. Mas, enfim, sobre a aula. É, cara, é muito importante essa conscientização sobre como, como, como recorrer, para onde recorrer, porque, assim, muitas vezes a gente, como a pessoa que executa, a pessoa que está ali na linha de frente, tanto porque assim, não nesse contexto é muito importante a sua aula, tipo, a gente, por exemplo, na Ceilândia, é muito difícil essa internacionalização, por exemplo, do pensamento de o problema daqui não é só daqui, tá ligado? Só que, tipo, na minha caminhada, por exemplo, eu encontrei uma senhorinha, o nome dela é Elisa Mitico. Ela é presidente da Associação Internacional dos Policiais Mundial, tá ligado? Tipo, uma mulher baixinha e, tipo, ela sozinha, tipo, mandou muita captação de recurso internacional para uma galera que eu conheço, tipo, a pessoa também continua nesse mesmo caminho, tá ligado? De procurar ainda, sabe? E eu acho que é isso, é a gente encontrar pessoas que pensam parecido com a gente também, porque às vezes a gente, andando na nossa rua, tem várias pessoas que já estão nessa mesma vivência há muito tempo e vai saber também ensinar muitas coisas pra gente, sabe? E é tipo, é isso, é fazer projeto e mandar isso para quem precisa, né? Para quem precisa receber essas coisas também, porque nada é de graça, né? Querendo ou não, os legisladores, eles precisam da gente para executar o que eles querem. Então a gente precisa também se colocar no nosso lugar e ver que também isso é nosso lugar, né? E correr atrás desse tipo de coisa, porque às vezes parece ser muito uma ilusão, uma parada que não existe, mas é completamente real e muda a vida de muita gente, tá ligado? A minha tá mudando de pouquinho em pouquinho. E essa paulada eu recebi de um amigo meu, tipo, a gente foi fazer um trabalho numa escola, no final da Samambaia, aqui em Brasília, escola com muita incidência de criminalidade, que Hum. você entra na escola, você acha que você tá num presídio, porque eu já entrei em presídios também, mas, tipo, pra dar aula, é bizarro. É a mesma sensação, porque, tipo, as crianças, os nossos adolescentes, eles estão em escolas que tem muro com arame enrolado, câmera, vigia 24 horas, e, Uhum. assim, se não tiver isso também, a criminalidade acontece dentro da escola e não evita também de acontecer. Mas enfim, esse amigo chegou em mim e falou bem assim, porque eu era completamente contra tudo governamental. Eu sempre eu era meio anarcocapitalista das ideias, de, tipo, cara, o Estado tá contra a gente 100% e tipo, a gente tem que se manter do jeito que a gente consegue, foda-se todo mundo, tá ligado? E assim, ele me conscientizou, ele, João, cara, se a gente não correr atrás disso, quem vai pegar é os boy que tá lá em cima, que não estão fazendo nada, que tem uns projetos merda, tá ligado? E, vai, tu tá executando as paradas aí no cavalo doido, né? Na correria e tu não precisa disso, tipo, vai fazendo devagarzinho que vai ser muito melhor do que você fazer isso aí, tipo, 35 vezes e conseguir, tipo, mobilizar um terço do que você poderia mobilizar, entendeu? Com a orientação correta. Mas é muito isso, a gente procurar também quem se identifique com o que a gente pensa e fazer a parada acontecer, né? Obrigada, João. Duas coisas que você falou que ressoaram muito em mim é que a primeira é que quando eu estava montando a aula, eu não queria trazer para vocês uma fórmula matemática de como fazer incidência política. Eu queria trazer para vocês possíveis futuros ou futuros possíveis de se fazer incidência política, pensando que
isso tem um impacto na vida de vocês. Porque seria muito mais fácil a gente montar uma aula falando que você faz incidência política fazendo X, Y, Z. Mas se a sua incidência política não mexe com isso aqui, que é seu, com a causa que é sua, com o que você acredita, você só está cumprindo o protocolo. Essa é a real. Então, quando a gente vai falar de incidência política, é aquilo que desperta paixão na gente também. É aquilo que, quando a gente vai pensar na barbárie, na injustiça de gente que está sofrendo, de gente que está sendo morta, eu penso muito sobre as mães que perdem os filhos para o Estado, né? O Rio de Janeiro tem um histórico terrível, terrível de crianças mortas pelo Estado. E aí eu penso, gente. Se as pessoas que estão lutando contra isso, se elas não sentem um pingo de paixão, eu acho isso impossível. Então, são pessoas que são realmente tocadas pelas causas que elas defendem. E eu acho que o primeiro passo para se fazer incidência política é isso. É essa. E a segunda coisa que o João falou é que o campo, e aí eu falo um campo mais à esquerda, tem muito essa coisa de política institucional para quê? Me candidatar para quê? Fazer parte de mandato para quê? Gente, a real é o que o João falou. Se a gente não está se colocando nesses espaços, se a gente não preenche esses espaços, outra pessoa vai preencher. E a gente sabe muito bem quem são as outras pessoas que vão preencher. Então, quando alguém vier com esse papo de que política institucional não resolve nada, gente, a Benedita da Silva está no Congresso. Como que uma pessoa que olha a trajetória da Benedita vai me falar que política institucional não vale nada? Marina Silva é nossa ministra de Meio Ambiente. Ela tem um histórico lindo de luta, mas a querida colocou a cara a tapa na política institucional. Então, assim, a gente precisa pensar em incidência política também como intenção, como intencionalidade. Então, se nós estamos aqui, são 9h12 da noite de uma quinta-feira, e a gente está aqui, a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui porque, ai, desmarcaram o date comigo, eu vou assistir uma aula hoje, quinta-feira, 9h12 da noite. Não! Eu acredito que vocês estão aqui porque vocês querem. E eu acredito que se vocês estão numa quinta-feira à noite ouvindo sobre incidência política, porque cada um de vocês, Laís, Jéssica, Tailane, João, todo mundo aqui quer mudar alguma coisa. Seja essa coisa pequena, seja essa coisa grande. Mas o que a gente quer aqui agora é mudar a estrutura das coisas. E a gente pode tentar isso de diversas formas. Porque eu acredito que tem espaço para todo mundo em todos os espaços políticos possíveis. Mas a gente precisa fazer isso, gente, com fome mesmo de justiça. A gente precisa fazer isso de um jeito que as pessoas olhem para cada um de vocês daqui a um tempo e pensem: nossa, né? Letícia lutou tanto por aquela causa, eu acho que eu quero fazer igual. Porque vocês vão sair daqui formados. E não quero falar isso como se vocês já não fossem pessoas formadas. Mas vocês vão sair daqui com conceitos tão interessantes, com possibilidades tão grandes e tão legais, que daqui a 2, 3 anos as pessoas vão olhar para vocês e vão ver que elas querem fazer isso também, tá? Então, incidência política também é sobre paixão, é sobre o que mexe com os afetos de vocês. O Felipe falou exatamente uma das coisas que eu penso diariamente. Se Jair Bolsonaro tivesse ganhado em 2022, a gente já tá onde, gente?
Não Agora seria vocês por isso que em imaginem. 2026 aí, Pablo Massa. É verdade. A gente quase teve um Pablo Marçal em São Paulo, entendeu? E aí eu fico pensando, e se todos os movimentos políticos institucionais que, querendo ou não, impediram que a democracia fosse terrivelmente ameaçada, se essa galera pensasse a mesma coisa do ai, política institucional não resolve nada, sabe? Então, assim, o que eu quero muito que vocês levem dessa aula é que incidência política não é só técnica. Incidência política é prática, é técnica, mas é sobre paixão. Tem um. Vou encerrar minha fala e eu quero ouvir mais de vocês, se quiserem falar. Todo mundo aqui conhece o Djonga, né? Sim? Beleza. Eu vou em todo show do Djonga que eu possa, eu compro o ingresso na hora porque eu não quero perder nenhum. Mas o Djonga ele lançou um álbum novo chamado Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, alguma coisa assim. E a primeira música desse álbum se chama Fome. Eu indico que vocês ouçam essa música hoje, antes de dormir. Quando o Djonga ele vai falar de fome, eu penso que ele fala sobre isso como sonho também. Que ele vai falar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome. É uma música linda, belíssima. E quando eu olho para o que a gente está construindo aqui, eu espero de verdade que vocês tenham fome de justiça o tempo todo. Tem que descansar, sim. Tem que parar para refletir, sim. Mas que em todo o tempo que vocês estiverem em movimento, vocês tenham fome e sede de justiça, sim. Porque é sobre isso. E tá tudo bem, sabe? Então, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma colocação, uma ponderação, uma sugestão? Qualquer coisa, gente. A gente está aqui para trocar. Eu amo ouvir vocês, estou amando ouvir vocês. E se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aí. Não? Acho que não. Então, acho que estamos encerrados por hoje. Vocês ainda ouvirão falar de mim, tá? Eu não vou sair do pé de vocês, porque eu acredito muito que esse movimento que a gente está construindo aqui juntos é muito importante. Eu estou muito, muito, muito feliz pela oportunidade de ter conhecido vocês. Quero vê-los presencialmente também. Não se esqueçam do dever de casa, tá? Eu vou cobrar. Seria a tia teteia chata que vai cobrar o dever de casa de vocês. Mas é isso, gente. Eu tenho muita fé no que a gente está fazendo, muita fé no que a gente está tocando junto aqui. E foi um prazer gigantesco. Ai, meu Instagram. Ai, vou passar aqui, peraí. Deixa eu passar meu Instagram. Instagram, ele travou. Mas eu espero muito que daqui pra frente a gente, ó, coloque pra torar mesmo, gente, porque ainda tá gravando a aula? Tá. Ai, queria falar coisas aqui, hoje não posso. Mas brincadeiras à parte, eu espero muito que a gente ocupe espaços sim. A gente tem que colocar a Playboyzada pra chorar, porque esse lugar é nosso, tá? Nunca se esqueçam que esse lugar é nosso. Espaço político, espaço social, espaço institucional. É lá um dos lugares onde a gente pertence também. Beleza? Show? Gente, obrigada. Vocês são ótimos, maravilhosos, lindos, perfeitos. Não sei com quem que para quem que eu passo a palavra. Para Heloísa? Pode falar, Elo. Oi, gente, vamos olhar para a foto. Eu vou tirar um print da tela agora. 5 minutinhos, rapidinho, gente. Pronto, gente. Não esqueçam de falarem lá na plataforma como é que foi. E se alguém teve algum problema para poder entrar ou qualquer imprevisto, me mandar mensagem no privado. E é isso, obrigada por ter participado hoje.
no dia que não era para ter sido, hoje é quinta-feira, a gente tendo aula na quinta-feira, mas é isso, gente. Obrigada, boa noite e bom descanso. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. Até mais. Nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Não falo isso,